Olá, sou Cíntia de Almeida Lanzoni, doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, curso no qual conto com o apoio da CAPES e ainda sou professora na FAI Centro Universitário. Juntamente com a professora Amanda Beckers, também doutoranda na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil, apresento, então, a pesquisa intitulada Política Pública Brasileira de Manutenção do Emprego, da Renda e da Renda frente ao Covid-19. Bom, todos sabemos que a situação da pandemia assola todo o planeta e, em razão disso, inclusive, foi reconhecido como pandemia. Acontece que, no início, pouco se sabia sobre a doença e quanto tempo iria perdurar a situação de precariedade nas relações de trabalho, nas relações humanas, por conta do risco de contaminação. No Brasil, a pandemia foi reconhecida e atribuída à situação, a situação de calamidade pública, por meio de um decreto proferido pelo presidente da República. Em razão da calamidade pública reconhecida, muitos empresários poderiam suspender suas atividades econômicas e suas atividades profissionais, já que esse decreto permitia, então, o fechamento das portas. Nessa toada, tal como ocorrera em outros países do mundo, mercados fecharam, escolas, escritórios e empresas dos mais variados ramos de atividade. Entretanto, viu-se que tal condição, tal situação, apresentou prejuízo à atividade econômica. E os empresários, os empregadores, passaram a ter dificuldade na manutenção do pagamento dos salários em dia e de outros benefícios também garantidos pela lei brasileira. Em razão de tudo isso, o governo federal, então, viu por bem implementar uma política pública que pudesse manter os empregos e manter as rendas dos trabalhadores brasileiros, de forma a minimizar os prejuízos à economia. Por conta disso, o governo federal implementou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, por meio de medida provisória. Nessa medida provisória, o governo federal passou a permitir que fossem reduzidas as jornadas de trabalho dos empregados, consequentemente, haveria então redução do pagamento dos salários. Claro que a redução do salário deveria acompanhar a proporcionalidade da redução da jornada desses empregados. Além dessa redução de jornada, que deveria ser de forma temporária, também passou a ser permitido, pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a suspensão temporária dos contratos. Então, por um determinado período de tempo, o trabalhador poderia estar dispensado de realizar as suas atividades profissionais e receber um benefício pago pelo governo federal. Tanto na hipótese da suspensão do contrato, quanto da redução da jornada, o benefício viria por parte do governo federal. Então, na situação da redução da jornada, o programa estabelece que o empregador pagará as horas trabalhadas e o governo federal suprirá o valor do salário desse trabalhador por meio do benefício. Então, esse trabalhador vai receber parte do seu salário, porque estará cumprindo parcialmente a sua jornada, e complementarmente a isso, recebendo também esse benefício atribuído pelo governo federal. O valor do benefício varia conforme a renda do trabalhador, conforme o salário do trabalhador e também conforme o porte da empresa empregadora. Quando implementado esse benefício, esse programa, essa política pública pelo governo federal, muitas foram as críticas, pois levantou-se que o Brasil poderia atingir uma cifra de mais de 12 milhões e meio de desempregados. Acontece que hoje, já em novembro de 2021, caminhando aí para o final do ano, após, então, 18 meses envolvidos nessa situação pandêmica, o Brasil conta com quase 15 milhões de desempregados. E isso se dá justamente pela dificuldade do empregador manter a sua atividade econômica, em razão das restrições das atividades, dos distanciamentos e até mesmo do medo das pessoas em manter-se em locais com aglomeração ou que possam causar algum risco
à saúde de todos. Esse programa visa justamente viabilizar uma renda para o trabalhador brasileiro, de modo a reduzir o impacto na economia, o impacto negativo dessa pandemia. Mudou-se a forma de consumo, o consumidor brasileiro passou a prezar pelas itens essenciais, deixando o supérfluo de lado. E a grande crítica que se fez a esse programa foi o fato de que o trabalhador, ele é hipossuficiente. E pelos ditames estabelecidos na medida provisória, que depois ainda teve uma prorrogação para ser aplicada ao longo do ano de 2020 e também em 2021, a hipossuficiência impede que o trabalhador participe da negociação. E sabemos que até pela necessidade do emprego e do salário, o trabalhador muitas vezes se submete às condições impostas pelo empregador para evitar o desemprego e aí a total ausência de renda. Então, a crítica que se faz é que essa política pública, ela ofenderia os direitos dos trabalhadores, ao passo que uma mudança de contrato de maneira unilateral viola os textos, né, os termos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e ainda discute-se quanto à inconstitucionalidade dessa medida provisória. Então, caberá ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, verificar se essa medida provisória viola o direito do trabalhador, ao passo que ele não consegue negociar com o empregador os detalhes dessa suspensão do seu contrato ou ainda da redução da jornada. Até porque, tanto uma quanto outra situação geram impactos no próprio contrato desse trabalhador, no que diz respeito às férias, à fruição das férias, ao pagamento de 13º salário e ao próprio pagamento das férias e outros encargos sociais decorrentes do pagamento dos salários. Então, ainda tem muito a ser discutido e debatido em relação a essa situação, mas essa política pública brasileira tem servido, sim, para assegurar alguns empregos e, na medida do possível, viabilizar uma renda, ainda que seja apenas para a subsistência dos trabalhadores. Dito isso, agradecemos a atenção e até mais.